Bom dia, E David. bom dia. Não, que isto não é bom dia para quem está a ouvir, não é? Não, é boa tarde. É boa tarde. Mais uma semaninha de podcast. Mais uma semana de podcast. É o 5º episódio que estamos a gravar seguido. 5 episódios. 5 5 episódios e ainda temos gente a ouvir. No Peru. E temos temas ainda. E ainda Como é que é temos possível? temas. Como é que é possível? Mas já, No Peru, meu. temos pessoal no Peru a ouvir No Peru? o podcast. Qual é que era o mais estranho assim? Era Peru. Tínhamos Peru, Brasil, pá, não é assim tão estranho. Não, é Temos português. Estados Unidos, também Um fiquei. bocado esquisito. Conhece Ok. alguém nos Estados Unidos? Epá, agora estou com medo de dizer que não e E tipo tá a lá pessoa está a alguém. ouvir. Opa! Olha, vamos perder o único Não, ouvinte que temos nos Estados Unidos. conheço. Ok, ok. Conheço. Conheço uma pessoa que No joga Peru é basquete. que não. Oh, pois. Joga basquetebol. Agora se não for essa pessoa também estou lixado. Íamos mas- depois. Mas pronto, e estamos cá mais uma semaninha. É verdade. E fomos entregar ao Sebastião um franguinho. E convém dizer também que ele tem... Primeiro agradecer à família toda dele por nos Foi muito ter fixe. dado alojamento para jantar o frango com ele. Porque acabámos por aproveitar. Basicamente. Exato. E era um frango muito saboroso. Foi muito fixe. E picante. Então agradecer à família e publicitar já agora o podcast dele, que ele também tem, é um colega de podcast. É o Que é que se passa? O que é que se passa? Que é que se passa, meu? Muito fixe. É muito fixe mesmo. E é um conceito diferente, é engraçado. Por isso vão ouvir. É muito porreiro, está muito bem feito. Pá. Mas não nos troquem por o deles. Continuem a ouvir. Ou são o os nosso. dois. São Sim, os dois. moderadamente. Por isso a meia hora dele. Também é comprido como o nosso, por isso a meia hora dele e essa meia hora. Yeah. Mas pronto, e à partida vamos fazer mais um concurso de um giveaway de frango esta semana, Giveaway de não é? frango. Mas depois explicamos isto melhor. Era bem no fixe Insta e arranjar, tudo mais. pagámos a um influencer para fazer um giveaway de frango mesmo. Tipo, fazer uma colaboração entre o Conversa Sabem Frango e um influencer. Era fixe, nós temos um patrocínio de uma churrasqueira. Isso era ótimo. Isso é que era. Isso era o sonho. Imagina o... Agora estou a pensar muito alto. Estou a pensar tipo na rainha dos restaurantes. Tipo o frango da guia. De repente Pau! isso era, A o Valenciana. nosso... Tal! Isso era ótimo. Isso era excelente. Ou então termos aqui uma galinha no teu quarto. Para ser tipo a nossa mascote. Isso era fixe. Isso Mas, é brutal. ou seja, a tua sugestão é semanalmente matar uma galinha para ir dar ao pessoal? Sim. Vamos criar uma galinha Sim. durante uma semana para depois ser para o concurso. Isso é muito sádico. Yeah, é um bocadinho de sádico, de Um facto. bocadinho sádico. Mas pronto. Mas ao mesmo tempo ia ser engraçado ter aqui uma galinha a correr freneticamente e a cagar dos lençóis. Vamos arranjar uma. Mas mais um episódio. Olha, Neste episódio. fica a saber que estou bastante feliz. Estás feliz? Estou bastante feliz. Vê-se nos teus olhos. Porque, eu já não... Eu já não estava com muitas esperanças em relação a espetáculos e concertos especialmente os festivais, para este verão, né? E há um ano ainda estávamos todos naquela esperança de vai haver festivais para o ano e tudo mais. E o Primavera Sound, que era o festival a que eu ia, pumba, foi por água abaixo. Mas em contrapartida, comprei um bilhete para um espetáculo. Seu malandro. Estou Qual é que muito foi o feliz. espetáculo? Salvador Sobral, a apresentação do novo álbum vai ser no CCB, que é uma sala que eu nunca fui, estás a ver? Uhum. E tenho boa curiosidade, porque sei lá, é um bocado a nível de espetáculos, é um bocado de sala rainha cá, estás a ver? Uhum. E eu nunca fui. É uma coisa que eu aprendi a dar muito valor durante os tempos de estágio Sim. nos concertos e tudo mais, que era a sala em si. Havia salas que a mim davam-me um prazer gigante ir trabalhar em determinados contextos, noutros não tanto, e havia outras salas que eu odiava, por exemplo. Aliás, não havia propriamente uma sala que eu odiava, mas a predisposição com que se ia para o trabalho. Mas tu nunca chegaste É então a diferente. fazer a sala do Salvador Sobral? Não, nunca fiz o Ele vai CCB. para onde? CCB. Ok, é. Nunca fiz o CCB. Fiz outras. Eu, aliás, assim se contar, devo ter feito para aí as 4, 5 principais cá em Lisboa. Lá fora de Lisboa acho que não cheguei a fazer nenhuma sala assim maior, Ok. tipo um Porto, sei lá. Mas não chegaste a ir ao Porto? Não. Qual é que foi assim fora de Lisboa? O que é que fizeste?
Almada, nunca fui muito longe, foi tipo, fui a Almada e para além da Almada, a Ruda dos Vinhos, fui fazer o É toy sério? à Ruda dos Vinhos. Grande toy, ok. Yeah. Olha que ele é um gajo muito fixe, mano. Muito simpático. Muito fixe mesmo. Eu acredito. Muito Parece ser um porreiro. Mas sim, e então estou entusiasmado pela experiência toda em si. Porque, pronto, nunca ouvi um concerto lá. Uhum. E, yeah. Tu quando vais ouvir concertos, tu consegues... Ou seja, tu tens esse lado profissional que trabalha com som e com espetáculos. Uhum. E mesmo a parte de produção musical que também fazes. Então tu consegues distinguir tipo, o teu profissionalismo, ou estás a ouvir o concerto e a pensar tipo, como é que isto podia estar melhor, como é que eu faria isto, não sei o quê. Mesmo como espectador, não... Sim, imagina, esse exercício acontece. No entanto, com o passar do tempo e porque a certa altura eu estava a fazer um montão de espetáculos por semana. Eu estava tipo, não forçosamente espetáculos, podiam ser, sei lá, podiam ser corporativos, eventos corporativos ou assim, mas por semana eu estava cerca de 6 vezes em palco, a trabalhar em palco, sim, a montar, o que quer que fosse, a dar assistência, o que fosse. E então, conforme passou a ser um trabalho e passou a estar dentro do espectro profissional, os espetáculos, eu não houve um momento em que estivesse cansado, entre aspas, de espetáculos, e isso nunca cheguei a estar. Tive muitas saudades de estar na audiência e não estar preocupado, porque é aquela coisa, eu fazia a montagem do concerto e depois ou estava a trabalhar estava sempre a trabalhar durante o concerto, mas durante o concerto, o trabalho, durante aquela hora e meia, 2 horas, o trabalho é essencialmente do artista, não é? Que está lá em cima, e dos técnicos que estão a operar as coisas, mas há uma série de equipa que, pronto, fica à espera de desmontar a seguir. E o pessoal é o que curte, o pessoal que vai desmontar é o que está a curtir mais o concerto, então. Mas a questão é essa, é como a equipa está lá toda, também durante o espetáculo, a ideia é que as pessoas que montaram aquilo tipo têm de funcionar, não é? Tipo, estamos sempre à espera, ou estamos sempre de olho na próxima coisa que podemos fazer para maximizar a performance do artista. Estás a perceber? Ok. Portanto, nesse sentido, nunca estamos bem com uma audiência, percebes? Nunca estamos bem com uma audiência. Em festivais aconteceu haver momentos em que, pronto, agora estás fora, vai curtir um concerto qualquer, estás a ver? E aí é como se passasse a ser audiência, já não estás a trabalhar. Mas agora, ver um concerto e estar atento aos processos técnicos dos outros, sim, em parte, mas também valorizo muito o saber ser um espectador, porque é uma coisa importante, estás a ver? E tu, por exemplo, estás agora com a questão dos guiões e a escrever para a imagem e tudo mais. Tipo... Sim. Eu acho que, eu agora estava a ouvir a falar e eu acho que eu não consigo ter esse lado profissional. Eu sinto que quando estou a ver uma série ou seja aquilo que for, a consumir ficção, estou constantemente a tentar perceber como é que eu teria uma ideia, ou será que eu conseguiria pensar nisto, ou como é que eu filmaria aquilo de forma diferente, ou será que este é o caminho da história que eu levaria, ou tipo, será que esta personagem está bem construída? Ou seja, eu sinto que ainda não consigo distinguir o que é trabalhar e o que é desfrutar mesmo. Eu estou a desfrutar, mas também estou ali tipo a matutar e a pensar como é que a trabalhar no fundo. Mas por isso, mas aí está, eu acho que o que tu falaste e o que tu disseste e que se distingue de mim é porque eu ainda não escrevo, como não escrevo muito, ainda não tenho o lado profissional, eu não ando a escrever 6 guiões por semana, tal como tu andavas a fazer concertos. Enquanto, por exemplo, a minha professora de guionismo na ETIC, ela diz que escreve e já se está, não diga cagar, mas já não liga se aquilo é genial ou não, é só escreve. É prático. Exato, aquilo tem que estar feito até ao final do dia, então ela faz e pronto. É uma questão prática. E quando está a ver alguma coisa, não está a pensar como é que aquilo foi feito, está simplesmente a ver. Sim, mais nada. Porque imagina, esta coisa e era aí que eu queria tipo, também perguntar. Imagina, tu, certamente, enquanto alguém que está a escrever para imagens e tudo mais, tu que comunicas com uma audiência, estás a ver? Tu estás a escrever de uma forma ou com uma ideia de como é que queres comunicar e o que é que queres comunicar a essa audiência.
e tu queres, de certa forma, uma determinada predisposição desse pessoal que, neste caso, está a ver o teu filme, certo? Portanto, eu gosto de acreditar que quando sou um espectador, ou seja, quando estou a consumir um produto cultural, que estou a obedecer aquilo que o artista queria que eu... a postura que ele queria que eu tivesse, estás a ver? Portanto... Sim, eu analiso o que é que se está a passar num espetáculo, por exemplo. Antes tinha muito o exercício de... Pá, invariavelmente, se um concerto tiver com um som do caraças, eu vou saber reconhecer. Tipo, este som está do caraças. Se o som tiver uma treta, tipo, eu sei também reconhecer que o som está uma treta. E muitas vezes tentava reconhecer, sei lá, o equipamento estava em palco e tudo mais. Especialmente concertos em televisão. Faço isso muito com microfones. Às vezes até consigo ser chato. Eu, há uns tempos, estava a ver sei lá, uma daquelas live sessions com a minha namorada e estava com a panca de cada microfone que eu via em câmara, eu dizia qual é que era, estás a ver? Eu dizia o nome. Pá, porque é um jogo mental que eu faço, estás a ver? Tipo... Conversas que sabem a nerd. Exato. É um jogo mental que eu faço. Agora, quando pago efetivamente para ir ver qualquer coisa, ou enquanto um comprador, eu gosto de me dedicar à obra, estás a ver? Se calhar depois eu penso nisso com outros olhos, estás a ver o que é que eu vi, ou vou rever, estás a ver? Mas regra geral, eu gosto de apreciar a obra, e certamente tu também deves gostar da ideia de que quem for consumir a tua obra, tipo... Mas por outro lado, também estava a pensar nisso. Por exemplo, quando é mesmo alguém quando é escrever, eu não sei se com a música é igual, não consigo perceber isso, mas quando é escrever, eu acho que quando tu estás a escrever, também estás a escrever para que se torne uma espécie de teia, ou seja, para tu tornares uma referência para outra pessoa ver, pegar na tua referência, utilizar a tua referência para fazer a sua cena e assim tornar-se uma referência e consequentemente, claro. no fundo é assim que a arte funciona, não é? É a base de referência. Não sei se na música... Não, também, claramente. E há muito aquela discussão de... E acho que isto até foi brevemente mencionado num dos primeiros episódios, que é até que ponto é que a arte é uma cena autêntica, tipo, genuinamente autêntica. Porque há sempre aquele baseou-se naquele, e tipo, o que tu vês mais, especialmente na música, é lawsuits de copyrights, de aquela progressão de acordes é minha, ou estás a ver? Há uma cena aí qualquer que é com os Radiohead, a Lana Del Rey e mais não sei quem. E basicamente é uma cadeia de 3 bandas em que a Lana Del Rey lançou uma música mais recente e os Radiohead processaram por copyright. Mas consequentemente descobriu-se que aquela progressão de acordes daquela música dos Radiohead também já existia de uma música anterior, estás a ver? Mas progressão de acordes é quase impossível não utilizar tipo... Lá está. Dá para fazer várias combinações, várias progressões de acordes, não é? Mas às tantas esgota-se, não é? Com a quantidade de música que existe. É muito difícil, tipo... Eu acho que é mesmo muito difícil, ou se calhar até diria impossível, tu fazeres música completamente despido de noções que já existiram no passado. Claro, até porque noções musicais anteriores. Até porque aquilo que tu ouves, aquilo que tu consomes, sim, acaba por ser... Mesmo que tu não estejas a perceber que estás a escrever ou a copiar, se calhar estás a copiar e nem sequer te percebes. Sim. Por exemplo, o da Mick, que ele às vezes mandava-me tipo músicas e eu começava a reconhecer aquilo assim e ficava tipo, eu acho que já existe. Sim, mas isso é bem frequente. E ele depois ia ver e tipo, já existia. Isso é bem engraçado. Mas a mesma cena com escrever, tipo, eu estou a escrever e sinto que todas as histórias já estão contadas. Sim. Tu simplesmente podes acrescentar um bocadinho de ti àquela história, estás a ver? Um sentido de humor, ou tipo uma característica que tu tenhas tua numa personagem específica, tipo, mas aí de outra pessoa qualquer que tu tenhas visto. No fundo é copiar para depois Ctrl-C, Ctrl-V, tipo... Mas essa ideia que tu estás a descrever, que é tipo, todas as histórias já foram contadas, eu acho que sim, é muito o espectro em que as pessoas que tipo trabalham dentro dos ramos criativos vivem, estás a ver? Tipo, já de certeza alguém fez aquilo, estás a ver?
Mas ao mesmo tempo, e acho que também quando aparece uma coisa que de facto ainda não tinha aparecido, tipo, passa a ter muito mais valor, estás a ver? Passa a ser, daí o termo tipo ser-se pioneiro em algo, estás a ver? Sim. Ou quando, no caso da música é quando se diz o artista tal são os pioneiros ou são tipo os pais ou os avós deste género musical. Sim, isso na música reconheces muito mais. Pronto, sim. e eu acho que as coisas mudam, estás a ver? A dinâmica muda conforme a realidade e os tempos mudam também. Portanto, certamente vai acontecer uma série de mudanças daqui para a frente sobre o qual vão atribuir novos contextos para tu escreveres. Mas mesmo essas mudanças têm como base uma referência qualquer. Ou seja, eles conseguiram ser pioneiros naquilo porque ouviram ou porque juntaram vários estilos musicais que gostavam e tornaram aquilo uma... Mas será que isso é regra? É isso que eu estou a perguntar. Será que isso não... é forçosamente assim? Não, eu acho que isso acontece sempre. É? Na minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que tu tens que ter referências para conseguires trazer arte. Mesmo que seja nova, tipo, as tuas referências. Até pode ser do género. Eu vejo, por exemplo, agora estou a pensar no Jordan Peele, tipo, que é o realizador do Us, do Get Out e não sei o quê. E esse gajo era comediante, e é comediante. E ele odiava filmes de terror, ele tinha mesmo medo, então ele começou a fazer filmes de terror. Ele agora é dos melhores realizadores tipo, contemporâneos de filmes de terror. Ele começou a fazer filmes de terror para controlar os seus medos, tipo, para enfrentar os seus medos. Isso é bem interessante. Ele tinha pensamentos super obscuros e não sabia lidar com eles, então começou a pô-los no papel. E a cena engraçada é, ele agora está a fazer um terror novo. É ele e o gajo do Midsommar, que eu não me estou a lembrar. São os dois assim mais falados agora na cena do terror. E ele está a fazer assim um terror novo, mas ele está a conseguir fazer esse terror novo e a desromper tipo, aquilo que era o terror e não sei o quê, porque consumiu bué de terror também antes e tinha medo desse terror e começou com a sua cabeça tipo, a criar os seus monstros, não sei o quê. Ou seja, eu acho que tu tens de ter sempre referências, mesmo que não seja direto, acho que acabam sempre por te influenciar para escrever ou para tocar, tipo, para criares algo novo, não sei. Sim, epá, a cena é... Eu estou muito mais ligado à questão da música do que outra coisa qualquer. E tipo... No caso, eu gosto de acreditar que há artistas, ou os artistas que eu valorizo mais, estás a ver? São gajos que tipo oferecem sons que eu ainda não tinha ouvido, estás a ver? Eu gosto muito, por exemplo, das obras do Thom Yorke. Não sei se tu já ouviste algum álbum de Thom Yorke, mas se fores ouvir, há muito de lá, tipo, que tem conceitos musicais, claramente. Ou seja, eu percebo o que tu estás a dizer, tipo, invariavelmente não deixa de ter uma estrutura musical e a estrutura musical tem que ter vindo de experiências passadas, estás a ver? Sim. Mas há ali muito de irreverente, estás a ver? Há ali muito de... Ei, onde é que ele foi buscar isto, estás a ver? De onde é que veio esta ideia? Mas ele quando está já deves ter visto entrevistas dele, ele nunca fala de nenhuma referência? Fala. A referência até pode não ter nada a ver com aquilo, pode ser só o conceito. Tá? Imagina, o teu conceito pode ser a tua referência. Sim, é uma questão de vivências. É mesmo, até pode nem ser música, até pode ser tipo, sei lá, a experiência de vida que tu tens, estás a ver? Tipo, exato. No caso da escrita, isso é sim, o clássico, sim. Tipo, tu eu do que ouço de escritores é que inspiram-se muito na vida de outros e na vida do próprio. Era aquilo que eu estava a dizer, é Ctrl-C, Ctrl-V. Tu tens que copiar. Não me lembro quem é que diz, mas é um clichê, que é quem escreve é ladrão. Tipo, tu podes escrever sobre as tuas experiências, que normalmente não escreves porque és demasiado desinteressante, mas vais vendo as outras pessoas, vais roubando um bocadinho daquela personalidade e acabas por criar um personagem teu, tipo... Então, acaba por ser vivências. Não, tens razão, por acaso nem sequer está a pensar assim, mas realmente a vida é mesmo, a própria vida é uma referência para um artista. É mais pura, se calhar, até. Eu estava a tentar mesmo lembrar de algum... No caso da música. E do resto, conheci alguma coisa que eu ficasse tipo... isto é mesmo alienígena, estás a ver? Isto é uma cena que vem de outro sítio qualquer. E é difícil mesmo. É mesmo difícil. Isto vai parecer bué da mal que eu vou dizer, mas tipo, na música infelizmente é uma realidade. Até as drogas podem ser tipo...
Não, Até as drogas são inspiração. Claro. Fogo, claro que sim, são meu. tipo referências Claro que sim, para sim. esse tipo de processo. Beatles a seguir para muita LSD, gente. a melhor fase dos Beatles são os Beatles a seguir a terem consumido drogas. Quem é que eu tinha ouvido tinha produzido um álbum inteiro em ácidos também? Acho que foi um dos álbuns de Tame Impala. A sério? Yeah. O Kevin Parker? Yeah. A sério? Todo em ácidos. Imagina, Não me choca. eu acho que é isso que faz de mim mais um técnico do que propriamente um artista, porque nessas cenas ainda estou longe. Não, mas também não tens de consumir drogas, tipo, obrigatoriamente para seres artista. Sim. Por acaso também é uma coisa, agora que falas nisso, e já que estamos a falar da questão dos processos criativos, eu sigo um produtor que se chama Warren Huart, e o gajo é produtor musical, mas também é técnico, estás a ver? Também faz som para outros, Sim. E ele tem muito de videoaulas e tudo mais, e é um gajo super interessante. E ele tem uma cena, tem um vídeo que é os 10 conselhos para produzir música, para fazer música. E uma cena que ele diz que é bem interessante é... ele relembra que tipo, não precisas forçosamente de estar dominado por um sentimento para fazer boa música. Ou seja, não tens de estar depressivo, ou não tens de estar em êxtase, ou não tens de estar, estás a ver, para conseguir pôr ideias em papel, estás a ver? Porque é tudo um processo bem prático, estás a ver? Isso é bem interessante. Isso é super interessante. E ele disse que durante muito tempo foi esse o erro dele. Porque ele, ainda por cima, é um gajo que produz música para outros e produz em vários géneros de música. E ele antes dizia que era um gajo muito fechado nele próprio, passava o dia todo a tocar guitarra por ele e tinha tido os seus momentos de depressão e tinha escrito em função deles. E que pode ser um loophole, estás a ver? Sim, ficas dependente de estar mal. Ou quem diz estar mal diz tipo estar eufórico. O Manel Cruz também tem uma frase do género. O Manel Cruz também defende que não precisas de estar triste para escrever sobre a tristeza. Sim. Até é mau para ti. Tipo, tu não tens que ser não tens que te crucificar, tipo, não tens para te escrever. A música não tem de ser uma automutilação. Exatamente. Não, mas quem diz automutilação diz outro sentimento qualquer. Estás a perceber? Sim. Mas é uma cena. É uma cena que tipo, bué da malta. Mas é preciso uma dose de profissionalismo. Agora voltando ao tema que estávamos a falar, é preciso uma dose de profissionalismo para conseguir escrever sobre sobre uma morte super trágica e estares no dia mais feliz sempre. Claro, é preciso profissionalismo, é preciso distanciar-te sobre... É só precisas de criar um contexto, estás a ver? E podes ser observador desse contexto, estás a ver? Sim. Literalmente estás a produzir uma peça como alguém que vê de fora uma situação. Um bom exemplo é o Nick Cave. Os últimos 3 álbuns dele são uma espécie de uma trilogia e aquilo é uma história, estás a ver? Tu ouves, especialmente o último álbum, tu ouves e ele está quase que a declamar uma história completamente fictícia. E aquilo toca em momentos um bocado mais pesados, estás a ver? Mas não, em contrapartida ele descreve estar nos melhores tempos de produção de música da parte dele, e é um gajo que passou por cenas lixadas. E aliás, as cenas lixadas porque ele passou, tipo perder um filho, etc, tipo, ele não escreve sobre isso, estás a ver? Eu ainda não vi, estás a ver? Aquela coisa também, e atenção, eu não quero dizer que não surgem coisas incríveis vindas desses sentimentos e desses estados. Não, o Tears in Heaven do Eric Clapton não era feito de outra forma, estás a ver? Não ia surgir sobre outro contexto, e entre outras obras, estás a ver? Ou ainda há uns tempos que ele fez 53 anos, o Kurt Cobain. Pois foi. Numa entrevista ele diz qualquer coisa do tipo: como é que tu fazes a tua música, não sei o que. Ele diz: eu estou sempre em dor e isso é algo que me ajuda muito, estás a ver? Sim, ajuda também. Sim. Eu não quero. Eu não sei. O Bukowski não ia conseguir escrever os livros que escreveu sem ser um bêbado preso num loop de mulheres e de vómitos. Agora, também te digo: se eu trocava, por exemplo, neste caso, toda a música dos Nirvana
por um carto que não era conhecido e que era mais feliz, trocava. Eu trocava. Trocavas? Porque eu percebo que, tipo, apesar de ser um legado, estás a ver, é também ou seja, ainda bem que ele existiu e ainda bem que ele produziu aquilo tudo, estás a ver? Mas eu gostava de uma realidade em que a música dele e a qualidade que ele tem não era administrada por dor, mas sim por gênio criativo, estás a ver? Sim, porque ele tinha esse gênio criativo, estás a ver? Sim. Independentemente do... Mas se calhar nem sequer era conhecido. Sim, ok, mas se calhar a dor potencializou o sucesso que ele teve na música. Ele próprio diz isso, né? Por isso, se calhar ele nem sequer o conhecias. Mas pá, sim. Não sei. Tipo, é difícil dizer-te, dar uma posição nisto. Ainda bem que ele foi triste, é o que tenho a dizer. Eu não sei, mano, porque lá está, aquela coisa é genial e eu adoro o trabalho dele e sou grato por ter tido a oportunidade de ouvir o trabalho dele e de outros que estiveram em situações semelhantes, mas ao mesmo tempo até que ponto é que não preferia que ele estivesse numa escola diferente para criar música, estás a ver? Yeah. E ser diferente, e imagina, nesse cenário, se a música dele fosse diferente, significava forçosamente que ia ser pior? Não. Mas não digo que não, mas também não digo que sim. Tipo, não sei. Okay. Mas sei o que é que aconteceu. Ele era um indivíduo depressivo e criou das melhores bandas dos últimos 30 anos. Sim. Mas pronto, algum músico que nos esteja a ouvir, não é preciso estar em baixo para fazer coisas muito boas. Música ou qualquer outro tipo de arte, porque vai ao mesmo. Sei lá, tu não precisas estar para escrever ou para, sei lá, representar agora, por acaso. Acho que os atores até têm um certo equilíbrio, de forma estranha, visto que é sendo mais desequilibrada. Mas sim, é difícil. É mesmo um tema. Eu arrisco-me a dizer que isto é mesmo tipo quase filosófico, porque é aquela coisa. Há muito sobre a ideia da pergunta o que é arte, estás a ver? Mas o que é também ser artista, estás a ver? É uma cena tão relativa. A única coisa que eu tenho em relação à arte e cultura e tudo mais, a meu ver, que eu acho que é o que o torna tão especial, é que tipo, é a única cena que deixa tipo, marcas a longo prazo na humanidade e que tipo, definem efetivamente uma sociedade inteira, estás a ver? É tipo a nossa pegada histórica, estás a ver? Estás mesmo aqui a escrever o teu mestrado. O trabalho que estás a fazer agora é sobre isso, no fundo, ou não? Mais ou menos. Nisso. É diferente. Tem mais a ver com como é que as pessoas tipo, recebem arte, mas neste caso música, certo? Em função da personalidade que tem e dos gostos que tem e tudo mais. Bem, mas vamos para temas mais objetivos. Tu por acaso mandaste uma mensagem e porque és uma vozinha e ainda não tinhas reparado que o Instagram agora tem fact-checkers. Não tinha reparado mesmo. Ficaste muito... Fiquei impressionado. Não é chocado, mas é tipo, em relação aos fact-checkers, quem não, à partida toda a gente sabe o que é um fact-checker, mas basicamente é a linha nos posts de Instagram que sublinham a veracidade ou não de um determinado post ou de uma determinada coisa. Mas é que ainda por cima, o que eu te mandei era de uma imagem que era claramente Era um meme. Era claramente uma edição em Photoshop, uma cena completamente ridícula. E estava lá um facto. Logo aí, tipo, ter que haver uma entidade a dizer isto não é verdade. Deixou-me um bocadinho de pé atrás com a cena. Agora, eu também sou a pessoa que há uns tempos ficou um bocado, não é chocada, mas fiquei um bocado, não sei, à toa com o facto de haver aquela coisa do polígrafo, da SIC. Porquê? Faz falta, nos tempos em que vivemos, estás a ver? Mas eu também acho que só o simples facto daquilo serem as notícias, tipo, não seria preciso haver... Ou seja, as pessoas tinham que o consumo de notícias tem de vir do noticiário e não de outro sítio qualquer. Porque é que existe um fact-checker das coisas que não vêm do noticiário? Estás a perceber? Não, mas eu acho que isso é importante. Eu acho mesmo que o polígrafo é importante. Eu percebo aquilo que estás a dizer, mas
com a quantidade de redes sociais, tipo, a aumentar cada vez mais de pessoas e esta democracia digital, tipo, qualquer pessoa poder dizer aquilo que lhe apetece no Facebook e não sei o quê, acaba por criar uma espécie de esquizofrenia, não tanto em nós, tipo, pessoal da nossa idade, mas, se calhar, em pessoal da idade dos nossos avós, ou tipo, dos nossos pais. Os nossos pais ainda safam disso, mas os nossos avós, por exemplo, que já têm Facebook e se calhar não percebem muito bem como é que aquilo funciona, que passaram a vida toda com as notícias, com as notícias factuais, e que as notícias eram a última palavra. Tipo, se está nas notícias é verdade. Então, de repente, os nossos avós estão no Facebook e tudo o que aparece ali, em princípio, para eles também vai ser verdade. Tudo dizer avós, tipo, porque é assim a faixa etária mais velha, que acho que é mais afetada com isto. E tipo, eu acho que então é importante haver no polígrafo, pelo menos no final das notícias, normalmente na SIC, não é? No final das notícias, a fazerem esses parênteses do que é verdade ou não. Mesmo que não apareçam tipo no noticiário, mesmo que não apareçam tipo em fontes tipo fidedignas, eu acho que é importante, porque já vi coisas assustadoras, meu. Sim. Não, eu tenho noção que tipo faz... Imagina, é uma coisa que faz falta. É efetivamente um recurso que nos dias de hoje fazem falta. Mas eu acho mais importante focar, por exemplo, em educar os putos a aprenderem a aprenderem a encontrar a informação deles, estás a ver? Tipo, sim, isso é super importante. Saber não papar da primeira porcaria que aparece à frente, estás a ver? Isso é super importante. Pronto, ter essa noção, saber quem é que está a falar, saber quem é que está a comunicar, etc. Porque depois, porque é que as fake news, a meu ver, surgiram? Por uma razão muito simples, porque a partir do momento em que passas a ter redes sociais, passas a ter uma diversidade de mídia gigante, as notícias passaram a ser uma espécie de uma commodity, estás a ver? Deixou de ser uma instituição, deixou de ser uma escola de jornalismo, forçosamente, para ser uma coisa acessível a qualquer pessoa, estás a ver? Quantas vezes é que eu já vi canais de YouTube dedicados a notícias? Sim. Tipo, como se fossem uma espécie de um homemade noticiário que... E pronto, e não tem a escola de jornalismo e não sabem claro, mas isso aí é um problema também estrutural na profissão mesmo de jornalismo, não é? Porque tu de repente tens pessoas por terem se calhar alguma influência ou mesmo por terem só uma conta no Facebook que acham que podem dizer aquilo que apetecem e que são jornalistas. Isto não é assim que funciona. Mas deixa-me só acabar aqui uma cena. Diz. Da mesma forma que o problema das fake news, a meu ver, foi o facto de haver uma massificação da plataforma. Ponto 1. E em segundo lugar foi tornar-se uma espécie de uma commodity acessível a toda a gente. O que é que diz que a longo prazo o mesmo não vai acontecer com os fact-checkers? Não, mas... Até que ponto é que a certa altura não tens... Quem é que são os fact-checkers? Os fact-checkers são certificados. São certificados por quem? Não, imagina, tu tens vários fact-checkers em vários países. Tipo, cada país tem o seu fact-checker. Acho que depois também tens uma comunidade europeia. Mas que certifica em cada país. E os fact-checkers em Portugal que nós temos, tipo... completamente certificados, é o Polígrafo e o Observador. O Observador também tem tipo uma linha que faz fact-checker às notícias. Mas quem é que está a fazer o do Instagram, por exemplo? Isso é que eu não faço ideia. Pronto. Mas aí está, para estarem a fazer isso a memes, eu diria que isso é um algoritmo. Tipo... Sim, mas é muito aquela coisa, tipo... Se já há gente a papar realidades inventadas de noticiários inventados da internet, o que é que diz que também não vai acontecer o mesmo com fact-checkers inventados a comprovar ou descomprovar realidades ou reais? Não, porque o problema com os fact-checkers ainda para mais é isso. É que já não é tipo o criar uma realidade fictícia. É o poder descomprovar a realidade verdadeira, estás a ver? Sim, ok. Imagina, um fact-checker que seja falso, e isso não acontece agora, mas imagina daqui a uns tempos, um falso fact-checker pode perfeitamente, que é acreditado por, sei lá, por alguma pessoa que não está instruída e que não tem noção que este fact-checker não é licenciado pela instituição tal. Sim. Tem que ser educar a população para saber o que é certificado ou não, senão isso pode trazer problemas. Não só vai ter a possibilidade de aprovar
as coisas que não são reais. Mais grave ainda é descomprovar as coisas Sim, que já descomprovaram que não são reais. Descomprovar a realidade. Sim, um Inception de descomprovações irreais. Não, mas tu já tens isso, meu. Tu já tens pessoal que pega em cenas do polígrafo e com um bocado de Photoshop altera aquilo e de repente o polígrafo diz em vez de verdade mentira e já vês bastantes cenas, principalmente a circularem por páginas extremas direitas e Forças de Portugal e não sei o que. Já vês isso, isso. Pior. Figuras políticas e voltando a pegar se calhar na mais mediática dos últimos 4 anos, o Trump em muitos dos discursos que ele faz, ele tem uma postura de fact-checker mas para o mal ele exercia exatamente isso, apontar às coberturas de comunicação social lá dos Estados Unidos que o que eles estavam a dizer é mentira. Por pura intuição populista dele, estás a ver? É em si o que pode vir a acontecer de uma massificação destes fact-checkers. Sim, era uma fábrica de mentiras. Estás a ver? Mas a cena é que não é só uma fábrica de mentiras, é uma fábrica de mentir sobre a realidade, estás a ver? É literalmente alguém que diz a realidade é uma mentira, estás a ver? Isso é que é grave. Pode só dizer, sim, mas aí está, o papel dos fact-checkers é lutarem contra isso também. Sim. Agora, eu acho que deve, a certa altura, haver uma questão de educação. Acho que é aí que se ganha. Não, é aí que se ganha. E tem que haver uma valorização do papel do jornalista. Tem que se perceber. Nem toda a gente pode ser jornalista. Tu tens que ter uma carteira de jornalismo para poderes dizer essas coisas. Tu não podes chegar aqui e dizer as vacinas da China têm como componente álcool gel, estás a ver? Tu não podes dizer essa merda e sair e agora deixa a casa arder. Não podes fazer isso. Mas o problema em Portugal mesmo é não ver... não darem estrutura ao jornalismo. Os jornalistas precisam de recursos para trabalhar. O próprio noticiário, as notícias que se vê na televisão, estão sobrecarregadas. Tu vês 31 mil notícias sobre o mesmo assunto. Ou seja, quando o jornalismo começa à procura de visualizações e não de dar informação à população, que é o que acontece. O jornalismo quer ser impressionista, não. Quer ser consumido em massa. Quer ser sensacionalista, quer massa, quer visualizações, quer pessoas a clicarem, a fazerem cliques nos posts, não sei o quê. Então o problema é esse. Tu começas a ter, de um lado, a desinformação, que é pessoal que não... É esse pessoal, é o pessoal do Trump, é o pessoal que diz aquilo que lhe apetece e pronto. E do outro lado tens o sítio onde tu devias confiar, está sobrecarregado de notícias, só fazem notícias sobre coisas que vendem, tu não fazes ideia do que é que está a passar agora na faixa de Gaza, estás a ver? Não, tu sabes o que é que está a passar com o Covid e só Covid e só Covid e só Covid. E enquanto não dão asas de abertura a outros temas, isso é bem preocupante, também bem preocupante. Uma coisa que se calhar tu estás mais informado do que eu, porque prestas mais atenção a estes temas, tu fazes ideia se existe uma espécie de ordem dos jornalistas? Da mesma forma que existe a ordem dos arquitetos, a ordem dos advogados, a ordem de... não sei. Só sei da carteira de jornalismo. Mas existe uma espécie de... Ou seja, isto porquê? Porque eu acho que... Imagina, tu agora eras uma pessoa que tinha licenciatura e mestrado em jornalismo e entravas para uma tal ordem. Eu acho que devia haver uma espécie de um protocolo que tudo o que tu publicas tem de, por exemplo, ter uma espécie de um selo de comprovativo. Este gajo estudou para esta merda. Então, mas no fundo a carteira de jornalismo é isso. É tu para conseguires exercer jornalismo, tu precisas de tirar a licenciatura, mestrado, não sei o que na área, e depois, ou nem sequer precisas estar na área mesmo, mas precisas depois de trabalhar mesmo, ou numa redação, ou fazeres uma investigação por ti, não sei o quê, para te darem carteira. E só quem tem a carteira de jornalismo é que é efetivamente jornalista. Tu agora tens bem aqueles gajos que é o jornalista, mas tem para tudo, jornalistas pela verdade e não sei o quê, que são só gajos que acham que são... que acham que são e podem, e vão. Mas o jornalismo em Portugal é mesmo uma porcaria. É que eu estive a ver também um gajo que é o Tiago Carrasco, que é um jornalista e escritor português. Sim. E o gajo fez uma cena brutal, que foi, o gajo foi desde
desde Marrocos até ao sul da África de Jeep. Ok. Foi na altura do Mundial da África 2010. do Sul. 2010, exato. Eu li o livro por acaso, chama-se Até Cá Abaixo. E Eu lembro-me dessa cena, meu. Eu vi uma cena sobre isso. Sim, continua, desculpa. e esse gajo tipo, fez essa loucura porque cá não conseguia trabalho como jornalista, então pegou num fotógrafo e num câmara, ele escreve e foram os três. E tiveram a fazer reportagens, documentários e não sei o quê. Em Portugal ninguém pegou naquilo. O gajo teve que vender à BBC, teve que vender a produtoras realmente, tipo, quisessem informar as pessoas sobre o que é que está a passar na África, no interior. Ele atravessou guerras, conflitos, tipo, revoluções, estás a ver? E tipo, em Portugal nenhuma distribuidora, produtora, canal, tipo, ninguém comprou estas reportagens destes jornalistas portugueses. Os gajos tiveram que vender. Por acaso, quando chegarmos às recomendações, eu tenho uma situação dessas também para falar. A sério? Que é bem interessante. Quer dizer, estamos com 40 minutos. Se calhar. Não sei. Eu só queria, tipo, terminar numa cena em relação a isto, que é... E enquanto alguém que durante muito tempo... Não... Sei lá, eu não era bom aluno a português e sempre achei que aquilo está mal feito. Estás a ver? Tipo... Eu gosto muito do plano de educação cá em Portugal, mas eu acho seriamente que a disciplina de português podia ser seriamente melhorada, e uma das partes da disciplina em que efetivamente devia ser o português que exercia é esta educação do saber procurar as notícias certas. Eu tive uma professora que fez isto durante uns tempos, mas infelizmente tipo, não foi uma professora que ficou comigo durante muito tempo. Estás a ver? Agora, que devia fazer parte do Plano Nacional de Educação na disciplina de português, eu acho que devia mesmo, porque a desinformação não é uma coisa que as pessoas exercem, é uma coisa que as pessoas infelizmente são vítimas de. Estás a ver? Sim, é uma doença. De certa forma. É quase uma doença, porque aquilo vai-te influenciar a tua vida para o mal sempre. Tipo, tu estás desinformado sobre qualquer assunto, tipo, vai prejudicar a tua vida. Seja qual for, tipo, pode estar... pode prejudicar a tua saúde, pode prejudicar o teu status social, tipo, acaba por prejudicar sempre. É super importante as pessoas estarem informadas e saberem ir procurar informação. E saberem procurar. Isso é mais importante. Saber recusar o que é para ser recusado e saber procurar o que... a informação que querem obter. Mas pronto, olha, desdenhos. Isto foi um podcast muito sério. Foi bué. Desdenhos. Não há. Pois, eu também não tenho nada. Eu não tenho nada. Não consumi nada de não consumimos porcaria. Só temos estado a consumir notícias. Por acaso, olha, e saltando agora diretamente para as recomendações, já estamos aqui com os 42 minutitos, que é nas recomendações. Eu já tinha visto este filme uma vez. E é um documentário, por isso é que casa bem também com o tema que estávamos a falar. Na Netflix há um documentário que se chama Ícaro, que é de um gajo que se chama Brian Fogel. Okay. E aquilo é tipo jaw-dropping mesmo, tipo, não tens noção. Eu já tinha visto este filme para aí há 1 ano, 2 anos, e voltei a ver há 2 dias e voltei a ter voltou a ter o mesmo efeito em mim. Porquê? Porque aquilo é uma situação de um timing que ninguém conseguia prever. O que é que acontece? Tu lembras daquela polémica que houve sobre a crise de doping no Comitê Olímpico Russo há uns tempos, que eles não podem representar, não sei o quê. Então o que é que acontece? Isto começa com um gajo, a premissa do documentário é muito breve. É um gajo que é um ciclista amador e que decide que vai fazer um plano inteiro de doping, acompanhado por pessoal que está associado tipo às organizações mundiais contra antidoping e não sei o que, ou seja, é uma espécie de um teste. E ele vai fazer um programa inteiro de doping entre 2 das provas de ciclismo de longa duração. Amadoras, mas uma cena a sério, tipo, quase como se fosse uma volta à França. E basicamente o gajo faz o plano todo de doping e depois vai ver no final se passa nos testes, 2 se obtém resultados. Isto para quê? Para mostrar que o sistema é fraco e que se consegue enganar. O que é que acontece? Durante o momento em que isto está a acontecer, ele entra em contacto com uma pessoa que é o diretor
tipo do laboratório de antidoping na Rússia, e que é um porreiro e que, que o ajuda a fazer a cena, e ao mesmo tempo ele entretanto começa a ser investigado. O que é que acontece? Eles fazem a experiência toda, as cenas todas, acontece tudo, e de repente cai a crise, no fundo, a investigação mostram que efetivamente a Rússia tinha todos os atletas praticamente dopados, e este gajo entretanto está a ser perseguido pelo governo. Ok. E há toda uma cena, ou seja, é uma espécie de uma história de um whistleblower a acontecer em tempo real. Tipo, vale mesmo a pena. Eu cheguei-te a falar da situação do Edward Snowden. Sim. Pronto, imagina, a situação do Edward Snowden, tipo, há um filme sobre a situação dele. Neste Mesmo caso, altura, o filme está a acontecer no momento, estás a ver? Yeah. Estás a ver aquilo a desenrolar-se. E é incrível. E agora pegando nesta cena, porque tu estavas a dizer do até lá abaixo, como é que se chamava? Mas lá abaixo é do Tiago Carrasco. Também com o Ícaro, agora o Brian Fogel. É verdade, e mencionar, o Ícaro recebeu um Oscar. Ok. É uma cena mesmo bué de fixe. Vale bué a pena. E o gajo agora lançou um filme que se chama The Dissident, que fala sobre o assassinato do Khashoggi, que é aquele jornalista da Arábia Saudita. Sim, Lembras-te dessa cena? Sim, lembro. Então, basicamente, o gajo volta a conseguir ter, tipo... conhecer pessoas e ganhar uma noção intrínseca ao problema tão grande, e aquilo é tão chocante, tipo a nível de corrupção e tudo mais, que nenhuma das plataformas de stream aceitou o documentário. No entanto, sério? o documentário recebeu 3 ou 4 prémios no Sundance e vem de um gajo que lhes atribuiu o documentário mais bem sucedido da Netflix de sempre. Ok. Eu não tenho... Vendeste-me. Eu ainda Vou não ver. vi o The Dissident, este tal último filme, porque não consigo comprar cá em Portugal. Porque as plataformas não querem pegar naquilo. Porquê? Motivações políticas. Mesmo. Porque aquilo, no fundo, a cena do Khashoggi é ele a mostrar que o príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, é como ele se chama, é que encomenda o assassinato dele. Estás a ver? Ou seja, o príncipe da Arábia Saudita encomendou o assassinato de um jornalista. Tudo isto explicado, nenhuma plataforma foi capaz de pegar naquilo. Okay. É bué pesado. Mas estou super entusiasmado para ver esse Ícaro. Super entusiasmado. Não, o Ícaro vale muito a pena, está na Netflix. Vão ver. Quem não viu é mesmo incrível. E tu, o que é que tens de recomendações? A seguir a isto, essa explicação. Desculpa, acho que isto ficou bué pesado, mas eu fiquei mesmo fascinado. Não, e fascinaste-me também. Eu hei de ouvi-lo. Hei de vê-lo. Eu só trouxe mesmo uma música do PZ. Como é que se chama? Em Paz da Minha Guerra, que acho que ele vai lançar um álbum e lançou este single, e eu ando a ouvir tipo isto em loop. E estou a gostar bem. Está fixe o álbum? Ele só lançou este single ainda. Ainda só lançou, mas vai lançar álbum. Acho que vai lançar álbum, sim. Ok. Tá é sobre fixe, o quê? É sobre o quê a música? A música? Eu acho que é sobre a quarentena, estás a ver? Ele é muito abstrato, mas está engraçado. Está engraçado. Tenho de ir ouvir. É isto. Ok. É isto. Acho que sim. Foi um bocadinho mais sério do que ao costume. Mas pronto, também... Estamos aqui a querer despejar coisas. O pessoal agora do outro lado já está a bocejar com a nossa conversa. Mas é isso. Já agora, diz. Sabes que a esperança média de vida de um frango é de 5 a 10 anos? Muito obrigado. Nada. Tchau. Até para a semana.